Você já pensou em transformar desafios em oportunidades? O livro O Estoicismo na Prática é o seu mapa para uma vida mais resiliente e centrada. Descubra o poder do estoicismo para enfrentar desafios, cultivar relações sólidas e encontrar a paz interior que todos procuramos. Pronto para transformar sua vida com uma jornada de autodescoberta? Clique agora no link na descrição. Adquira Estoicismo na Prática e transforme sua vida. Imagina só, você tá lá, a milhares de quilômetros de casa, sem grana, sem nada. Muita gente ia surtar nessa situação e xingar o destino até não poder mais. Mas olha só que interessante. Pro Zeno de Chipre, isso virou a base da vida dele. O cara era um comerciante bem-sucedido, mas deu um azar danado por volta de 300 a.C., quando naufragou em Atenas e perdeu tudo. Aí, sem muito mais o que fazer, ele ficou por lá mesmo. Deu um passeio numa livraria, começou a ler sobre o Sócrates. Ficou na curiosidade e foi procurar os sábios mais respeitados da cidade para aprender com eles. E aí, quando começou a ensinar os próprios alunos, criou o que a gente hoje chama de estoicismo. Essa filosofia inspirou várias gerações de pensadores e líderes, falando de virtude, tolerância e autocontrole. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. A filosofia do estoicismo, de onde surgiu e como isso nos influencia até os dias de hoje. O nome estoicismo vem da Stoa Pichile, um lugar público onde o Zeno e seus alunos se reuniam para trocar uma ideia. Hoje em dia, a gente usa estoico quando quer dizer que alguém mantém a calma quando está sob pressão e não se deixa levar por emoções extremas. Isso capta uma parte importante do estoicismo, mas a filosofia original era mais do que só atitude. Os caras acreditavam que tudo ao nosso redor é um jogo de causa e efeito, uma espécie de estrutura racional do universo que chamavam de logos. Mesmo sem ter controle total sobre o que acontece na vida da gente, ainda dá para controlar como a gente encara as coisas. A questão é que os estoicos da época não ficavam sonhando com uma sociedade perfeita. Eles queriam lidar com o mundo real, melhorando a si mesmos através de 4 pilares. Sabedoria prática, que é a habilidade de lidar com situações complicadas de maneira lógica e tranquila. Moderação, que é se controlar e ser humilde em tudo na vida. Justiça, ou seja, tratar os outros de forma justa e honesta, mesmo que eles tenham vacilado. E coragem, não apenas em circunstâncias fora do comum, mas encarar os desafios do dia a dia com clareza e integridade. Como escreveu Sêneca, um dos estoicos romanos mais conhecidos, às vezes, a própria vida é um ato de coragem. Apesar de o estoicismo focar em autoaperfeiçoamento, não é uma filosofia egoísta. Quando as leis romanas tratavam os escravos como propriedades, Sêneca lutava pela humanidade deles, dizendo que todo mundo basicamente compartilha a mesma humanidade. O estoicismo também não encoraja a passividade. A ideia era que só quem tivesse cultivado sua própria moral e controle próprio ia conseguir impactar positivamente os outros. Um dos caras mais conhecidos entre os estoicos também foi um dos maiores imperadores romanos. Nos 19 anos de governo, o estoicismo deu a Marco Aurélio a força para encarar 2 guerras e lidar com a perda de muitos de seus filhos. Séculos depois, os diários de Marco Aurélio serviram de guia e consolo até para Nelson Mandela, durante os 27 anos de sua prisão, na luta pela igualdade racial na África do Sul. Depois de sair da prisão e alcançar a vitória, Mandela botou fé na paz e na reconciliação. Ele acreditava que o passado não dava para mudar, mas seu povo poderia enfrentar as injustiças do presente e buscar um futuro melhor e mais justo. Por vários séculos, o estoicismo foi uma escola de filosofia ativa na Grécia e em Roma. Mesmo quando perdeu o status de instituição formal, a influência ainda permanece, firme e forte. Teólogos cristãos, como Tomás de Aquino, admiraram e incorporaram seu foco nas virtudes. Existem também paralelos entre a calma estoica, chamada de ataraxia, e o conceito budista do nirvana. Um estoico particularmente influente foi o filósofo Epicteto, que escreveu que o sofrimento não vem dos eventos da gente, mas da forma como a gente encara.
Isso chamou a atenção de forma significativa na psicologia de hoje e nos grupos de autoajuda. A terapia racional emotiva, por exemplo, concentra-se na mudança de atitudes autodestrutivas que as pessoas desenvolvem em relação às suas situações de vida. Também temos a logoterapia de Viktor Frankl. Baseada na experiência do Frankl como prisioneiro num campo de concentração, a logoterapia segue o esquema estoico de que a gente pode dar um sentido à vida com força de vontade, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você observar à sua volta, vai perceber que estoicismo está por aí, em várias áreas das nossas vidas. Muitos dos ensinamentos dessa filosofia estão enraizados na nossa sociedade, e saber como usar isso tudo a nosso favor é algo sensacional. Não só traz melhoria para as nossas vidas, mas também melhora nossas relações com as pessoas ao nosso redor. Vou ficar de olho nos comentários para saber o que vocês acharam e o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Se você quer saber mais sobre estoicismo, eu tenho um outro vídeo que se aprofunda mais no assunto e é esse que está aparecendo aí na sua tela. Vai lá que a gente se vê em alguns segundos.